Boa noite a todos. O assunto que nós vamos tratar hoje do Livro dos Espíritos tem a ver com as sensações que um espírito tem. Para nós encarnados é muito fácil a gente pensar nas nossas sensações, nas nossas percepções, porque desde a primeira experiência no mundo nós já sentimos as necessidades de um corpo físico. As pessoas reclamam muito da dor, mas esquecem que se uma pessoa não sentisse dor, ela também estaria privada do prazer, porque o veículo da dor e o veículo do prazer é o mesmo, é a sensibilidade. A única forma de você não sentir dor é você se negar a ter qualquer tipo de prazer. Isso vale do ponto de vista físico e também vale do ponto de vista moral. Não quer sofrer de amor, seja incapaz de amar. Não quer sofrer de saudade, não se apegue, mas também não viva, porque seria uma vida muito triste, uma vida muito ácida, uma vida no mínimo sem gosto. Uma vida onde as pessoas não se vinculam, uma vida onde as pessoas não se apaixonam, uma vida onde as pessoas não permutam experiências e daí elas transformam essas experiências em memórias. A sensibilidade é a mãe do prazer e é a mãe também da dor. A questão, quando a gente pensa em físico, não é difícil. O afeto, o carinho que nós recebemos pela pele, também é a mesma pele que sente uma queimadura ou um corte. Então fica fácil da gente perceber. Mas uma vez que uma pessoa desencarna, o que sobra é o cadáver, é o corpo. Nós, quando somos convidados a ir nos despedirmos de alguém num velório, na verdade, nós vamos ver ali um corpo, porque a pessoa que nós conhecemos, a pessoa com a qual nós interagimos, a pessoa que nós conversamos, discutimos, amamos, brigamos, com certeza não é aquela pessoa que está no caixão. Ali tem um cadáver. O que faz uma pessoa ser uma pessoa é mais do que o corpo. O que faz que o indivíduo seja ele é mais do que o CPF, é mais do que o diploma, é mais do que a aliança no dedo. Somos seres muito complexos. Por sermos os mais complexos da natureza, é que nós estamos no topo da cadeia alimentar. Nós não temos garras, não temos presas, nós não temos couro, não temos pelo, e ainda assim dominamos o mundo. Logo, quando isso que faz ser quem nós somos se apaga, o que sobra é um cadáver. Mas o Espiritismo, quando nos traz a informação de que essa essência, essa individualidade, se a gente quiser botar numa palavra mais bonitinha, essa consciência, o Espiritismo nos diz que ela é a origem, ela é a causa e não a consequência das atividades do cérebro. O cérebro é formado por células, células de uma característica, células nervosas. São neurotransmissores que, através de processos químicos, passam informação um para os outros. O que uma pessoa que seja materialista, seja ateísta, ela vai dizer, uma vez que essas funções, essas transmissões neuroquímicas, elas são prejudicadas, a sua consciência acabou. E um bom exemplo disso na nossa atualidade é o Alzheimer, a demência. Partes do cérebro vão se escurecendo.
Ainda não se sabe bem a causa, mas presume-se que uma proteína, como se fosse uma gelatina, vai interferindo nesses pulsos elétricos entre os neurônios. Então vai morrendo. Certas áreas do cérebro vão simplesmente apagando, até apagar a última lâmpada. Portanto, uma vez que o cérebro fica comprometido, a consciência fica comprometida. Logo, a consciência é derivada do cérebro, ela é derivada do cérebro, dizem os ateus. Mas é a mesma situação que você pensar de um celular quebrado, por conta do problema no celular, a voz que existe, ela sumiu. Ou quebraram a televisão, mataram o William Bonner no Jornal Nacional. O cérebro, ele é um veículo, um instrumento de transmissão da consciência, mas ele não é a causa da consciência. E como é que nós podemos afirmar isso assim com tanta tranquilidade? Fé? Não necessariamente. Fé já seria bom, mas não necessariamente. Teve uma moça chamada Pamela Reynolds. Essa moça tinha um tumor no cérebro. E esse tumor, para a época, década de 90, ele era inoperável sem matar a criatura. Os médicos resolveram experimentar nessa jovem, que era uma musicista, experimentar uma nova técnica. Eles drenariam todo o sangue dela e congelariam a moça, de tal forma que não haveria atividade física, então não haveria circulação sanguínea, até porque o sangue teria sido retirado, para que pudesse tirar também junto com o sangue o abscesso. O cérebro ficaria resfriado, então não haveria nenhum tipo de atividade cerebral, não haveria batimento cardíaco. Uma pessoa sem batimento cardíaco, uma pessoa sem atividade cerebral, tecnicamente, essa pessoa está morta. Era um procedimento até então inédito, mas ou era isso, ou ela poderia a qualquer momento ter o rompimento desse aneurisma no cérebro e vir a falecer. Se é o que tem para hoje, vamos nos submeter à cirurgia. Deram anestesia para ela e tanto a parte cardíaca quanto a parte da atividade cerebral estava sendo monitorada em tempo real da cirurgia. Porque era muito importante que tudo corresse muito bem, porque qualquer equívoco poderia dar uma sequela ou até mesmo levar a óbito a paciente. Foram horas de cirurgia. Nenhuma atividade cerebral, nenhum batimento cardíaco, sem circulação de sangue, o corpo resfriado. Quando essa moça, a cirurgia foi um sucesso, quando volta à consciência, ela foi capaz de narrar o diálogo dos médicos, os instrumentos, que ela era artista, não era da área de medicina, determinados instrumentos foram inventados para aquela cirurgia que até então era inédita. Mais do que isso, ela se deslocou no hospital em espírito, foi capaz de narrar coisas que aconteciam em outras salas com outros pacientes. E a atividade cerebral era zero. O corpo estava resfriado, não havia batimento cardíaco. É o caso melhor documentado de que a consciência não reside no corpo. Mas além disso, nós podemos também citar o caso da Universidade de Virgínia, a ala de psiquiatria, que pesquisa desde a década de 60, então há mais de 50 anos, casos de crianças com memórias espontâneas, memórias de vidas passadas, que são devidamente investigadas por esses pesquisadores. E a criança fala que viveu em determinada situação, numa determinada cidade, numa determinada família, que viveu e morreu de tal jeito. Eles investigam e boa parte dos casos, uma criança de 2 até 6 anos de idade é capaz de narrar fatos
que seriam absolutamente desconhecidos dela. Isso prova que o espírito existe? Não. É importante a gente sempre frisar isso. A ciência não tem como provar que espírito existe, porque o espírito, não sendo parte do mundo material, falta à ciência competência para provar algo que ela não tem nem instrumental, nem cálculo, nem percepção. Mas existe um fator que a ciência, não o cientista, a ciência pode fazer, que é o limite onde ela chega. Nós não temos nenhuma explicação para este caso. A ciência honesta faz isso. Como você explica o que aconteceu com essa jovem chamada Pamela Reynolds? O cientista honesto vai dizer assim: a ciência, a medicina no caso, não tem explicação nos anais da medicina para este caso. Qualquer coisa que saia disso, o médico vai expressar a crença dele, não a palavra da ciência. Porque sendo o espírito fora da matéria, ele está numa outra dimensão, que não é a dimensão física. O espírito não pertence à competência de estudos da ciência, seja de qual área, qualquer área. Então, o cientista pode ser ateu, o cientista pode ser católico, o cientista pode ser espírita. A ciência nunca pode ter nenhuma denominação religiosa ou ser contra a religião. A ciência nunca vai comprovar a reencarnação, a existência da vida espiritual, porque não é da competência dela. Mas ela pode ir até onde ela deve ir. Nós não temos uma explicação para isso. Sai da esfera do nosso conhecimento. Isso é a ciência honesta. Não tem como comprovar isso. Mas para nós espíritas, e lembrando sempre que para o espiritismo é uma doutrina que tem feixes que se unem para formar um corpo. Os três principais feixes é o feixe da ciência, o feixe da religião e o feixe da filosofia. Essas três camadas se unem e formam algo que nós conhecemos como doutrina espírita ou espiritismo. É sinônimo. Doutrina espírita e espiritismo são sinônimos. Então, esse feixe de conhecimentos, ele é trazido através de algo chamado fé raciocinada. E nós nunca podemos esquecer que o espiritismo, ele tem um quê de fé. Você acreditar em espíritos, já que a ciência não comprova, é algo que exige de você fé. Você acreditar em Deus, Deus não cabe num telescópio, num tubo de ensaio, numa máquina de ressonância magnética. Você acreditar em Deus é um ato de fé. Mas aí vem o complemento, o raciocínio. Você aceita Deus, aceita a existência espiritual, aceita a reencarnação, aceita a mediunidade, todas essas novidades que o Espiritismo nos traz, novidades que já têm 160 anos. Porque o raciocínio corrobora essas colocações que são feitas pelos Espíritos. Porque se nós tentarmos resolver esse imbróglio sem o que os Espíritos nos informam, nós vamos perceber que boa parte dos nossos questionamentos, boa parte, vai ficar sem resposta. Se nós tentarmos explicar a justiça divina sem a reencarnação, vai ficar complicado. Se nós tentarmos explicar essas memórias de existências passadas sem a consciência do espírito que antecede e sobrevive à morte do corpo físico, vai ficar complicado. Então o espiritismo é o somatório da fé com o raciocínio. Fé raciocinada. E o que nos dizem os espíritos? Tá bom, o corpo. Eu pego um cadáver, uma pessoa que morreu. Pego um martelo e
taca o martelo no dedão do pé do cadáver. O que vai acontecer com o espírito? Se esse espírito estiver desligado daquele cadáver, daquele corpo, não acontece nada. Porque não existe laço que una esse espírito a este corpo. Por isso que ele é um cadáver. O espírito caiu fora. O corpo entrou em processo de falência. Então o espírito já não está mais ali. Logo, qual é a conclusão que Kardec, o autor do Livro dos Espíritos, nos coloca? A sensibilidade, então, ela não é física. Porque um cadáver não sente. Mas ao mesmo tempo, o espírito, segundo o que os espíritos nos ensinam, o espírito, ele é parte de uma natureza diferenciada da natureza da matéria. Tudo que nós conhecemos é matéria, porque nós somos encarnados. Então é o mundo onde nós interagimos. Fora do mundo da matéria, a gente vai dizer do mundo das ideias, como falava Platão, né? O amor platônico é o amor que não se realiza. Fora da matéria, o que existe? A imaginação, as ideias. Não tem mais nada. Se você for materialista, não tem mais nada. Bom, se o espírito ele é de uma outra natureza, que não é a natureza material, se eu pegar o mesmo martelo e dar uma martelada no espírito, o que vai acontecer? Nada. Porque uma vez que o martelo é matéria, o espírito não é outra natureza, diferente, eles não se comunicam. Portanto, para que o espírito sinta aquilo que se passa no corpo, vai ter que ter um veículo que comunique as sensações desse corpo para o espírito. E eu sempre faço questão de reforçar isso. Não existe meu espírito, existe você. O meu espírito está triste. Como figura de linguagem é muito bonito, mas como tecnicamente falando, quem sente, quem sofre, quem sonha, quem tem projetos, quem ama, é você. O nome disso é espírito. Então não tem você e o seu espírito. O espírito é você. Para que o corpo comunique as sensações para o espírito e para que o espírito haja no corpo, nós vamos ter que ter um elemento que faça a ligação entre os dois. Este elo se chama perispírito, palavra criada para Kardec para o chamado corpo do espírito ou corpo espiritual. Aí tem uma diferença muito interessante da proposta espírita para outras propostas. Porque quando nós analisamos, por exemplo, na antiguidade, a visão que os gregos tinham sobre espírito, a visão que os judeus tinham sobre espíritos, nós vamos ver que o espírito era uma sombra. O espírito era um espectro. O espírito não era uma pessoa. Por isso que aquela imagem de alma penada, que fala com uma voz diferente, tem um olhar vago, alguma coisa que não é nem humana, nem divina, algo perdido, é exatamente essa imagem que vem do espectro, da sombra. Os espíritos, através do espiritismo, nos respondem que não. O espírito tem uma natureza, espírito, que é uma natureza inteligente, espiritual, tem a natureza material e o nosso corpo é formado de átomos materiais, ok? Mas para que os dois se comuniquem, tem que ter algo que fique no meio do caminho. Esse algo no meio do caminho é uma substância semimaterial, por isso que ela pode ser atingida pelo espírito e atingida pela matéria, chamada perispírito. Do mesmo jeito que a fruta, nós temos a casca, a polpa e a semente. E a polpa, o nome técnico é perisperma, semente é o esperma, o que está na volta é o perisperma, na volta da semente. Kardec utiliza o neologismo, aquilo que está na volta do espírito
E é uma imagem, não quer dizer que está na volta, como se fosse uma semente e uma polpa, porque eles interagem, é o perispírito. E qual a função desse perispírito? Fazer com que o espírito possa agir numa natureza que não é a sua, que é a natureza material. Graças ao perispírito que nós conseguimos reencarnar. Sem o perispírito, faltaria para o espírito instrumento para agir na matéria e com isso fazer com que o gameta masculino, o gameta feminino gerasse um corpo. Quem faz isso? O perispírito é só um instrumento da vontade do espírito. Quando a pessoa morre, no vocabulário espírita, a pessoa desencarna, ou seja, sai da carne. O corpo vai para o cemitério, o cadáver vai para o cemitério. Seguem juntos a inteligência, a consciência, espírito, com esse corpo espiritual, perispírito. Então, é o perispírito que permite essa comunicação de sensações. Quando o perispírito se desliga do corpo, não há mais sensações, não há mais comunicação. Nós poderíamos ainda falar de um outro elemento, que seria uma espécie de bateria que todo ser encarnado tem, que se chama fluido vital. Ele não é o perispírito, ele é como se fosse a energia do corpo físico, que permite que o teu DNA faça a função replicadora. Quando essa energia vai diminuindo, você começa a entrar no processo de envelhecimento. O corpo ele já não consegue replicar as suas células, as suas moléculas. E o que acontece? Começa a aparecer rugas, celulite, você começa a não conseguir ter metabolismo, porque está faltando fluido vital. E aí vai murchando, perde cabelo, cai dente, todas aquelas coisas que nos aguardam se nós chegarmos à velhice. Que, como diz meu sogro de 90 anos, não é a melhor idade, mas nunca, porque dói tudo. Então, essas dores são sentidas porque o fluido vital vai diminuindo. Já a criança, ela vem tão carregada de fluido vital que eu posso dar uma palestra de 1 hora e ela vai ficar correndo nesse salão 1 hora sem cansar. E a gente só de olhar está cansado, porque ela está cheia desse fluido. Aí que é o problema do suicida. Porque todos nós, quando reencarnamos, nós reencarnamos com uma quantidade desse fluido, que pode terminar antes do tempo, ou, ao contrário, pode também se estender. Não é algo fixo, é algo flexível. Veja que interessante, por exemplo, no passe, a pessoa doa esse fluido para o paciente. É como doar sangue. Se renova. Porque senão os passistas iam estar tudo desencarnado no final. Eles iam ficar doando. Quando saísse o último paciente, estava todo mundo morto. Não, vai se renovando. Você doa como sangue e você se renova. Esse fluido ele tem um período. Conforme ele vai acabando, pode acontecer com uma pessoa jovem desse fluido não estar, né? Imagina como se fosse nosso corpo fosse cheio de canais, como se fossem canais onde passam água. Se um canal está obstruído, a água não passa ali. Logo, toda a natureza ali na volta vai começar a minguar e morrer. Essa energia vital, quando no nosso perispírito existem miasmas, esses miasmas acabam bloqueando essa energia no corpo físico. E aí o que acontece? Essa energia vital começa a não conseguir atingir as células daquela parte do corpo. E aí nós vamos começar a ter problemas naquela parte e desenvolver patologias. Tem um caso muito interessante numa das obras do André Luiz, se não me engano, No Mundo Maior, que conta a história de um menino que estava com câncer na garganta.
E na garganta existe como se fosse uma usina de energia que capta as energias fluídicas, que é aquilo que os hindus chamavam de chakras, os espíritas chamam de centros de força. São verdadeiras usinas de energia. Eles captam a energia do ambiente espiritual, e vão pegando essa energia e reabastecendo o corpo. Esse menino tinha um laríngeo, que é o centro que fica aqui, totalmente prejudicado, porque numa encarnação anterior ele tinha tomado veneno e se suicidado, com uma dose muito forte de ácido, tomou ácido. Quando ele reencarna, o corpo físico, como se fosse uma esponja, vai tirando esse miasma do perispírito. Ao mesmo tempo que ele vai limpando o perispírito, o corpo físico vai adoecendo. E era uma doença que, infelizmente, por mais que os médicos utilizassem todo tipo de terapia, eles não conseguiam debelar a doença. Porque essa energia vital não conseguia circular aonde ali estava estrangulado com miasma, que a própria consciência dele tinha impresso no seu perispírito. A gente fala assim, mas quando a gente reencarna, a gente não lembra. Lembre-se que Freud devastou uma floresta até então inexplorada, chamada inconsciente. E nesse inconsciente também dormitam as nossas memórias de vidas anteriores. Quando essa criança desencarna, o que acontece? O corpo vai para o cemitério, mas aquele nódulo que ele tinha, aquele câncer que ele tinha na garganta, já não está mais no perispírito. O corpo físico funcionou como uma esponja sugando. O suicida, por que o suicida, né? Vocês vão ver em diversos romances e na literatura de uma forma geral, aqueles que frequentarem grupo mediúnico vão ver isso no grupo mediúnico. Por que o suicida sente tanta dor do seu ato? Né? A pessoa que se mata de uma forma, aquela dor, por exemplo, de um tiro, de uma queda, de um afogamento, ou via de regra, tem exceções, via de regra, acompanham a pessoa no pós-vida, né? Ou se preferir no pós-morte, dependendo do enfoque que você queira dar. Por que acompanha? Imagine como se fosse um avião carregado de combustível, né? Combustível de aviação. E imagine que esse avião vai pousar e esse avião não consegue descer o seu trem de pouso. Isso vira e mexe acontece em aeroporto. O que o piloto faz? Ele fica dando voltas até gastar o combustível, o tanque ficar seco, para que quando ele pouse, não haja explosão. Hoje eles já até abrem a despensa e eles já jogam combustível para fora em pleno ar, para diminuir ao máximo o risco de explosão num pouso de emergência. O suicida é como se fosse esse avião, só que cheio de combustível, porque ele está com 30 anos de vida e tem energia para viver, vamos botar hipoteticamente falando, até os 82 anos. E com 30 ele resolve se suicidar. Essa energia toda que ele tem, de mais 50 anos, fica o acompanhando. Então o prende ao corpo. Não é uma punição moral. É, antes de tudo, uma ligação física mesmo. O perispírito dele não consegue deixar o corpo. Daí vem essas narrativas de sentir o corpo se desagregando, falar que ele não deixa eu ir embora. Ele quem? O cadáver. Sentir o corpo sendo desintegrado pelos vermes. Por que o suicida sente tudo isso? Porque o seu perispírito não tinha o tempo de sair do corpo. Então ele é vinculado com essa energia. E parece que existe um mecanismo na própria consciência desse ato que o vincula. Então ele vai sentir a repercussão do que acontece no seu corpo, no seu perispírito. Quando essa energia esgota, ele se liberta do corpo, ou simplesmente o próprio corpo se desintegra, né? Porque chega numa hora que não dá mais.
Então, aí, só aí, ele consegue se afastar. E eu lembro quando eu dava aula de estudo sistematizado, uma aluna perguntou para mim: professor, é melhor então a gente ser cremado ou ser enterrado? Olha, contanto que você esteja morta, né, eu não vejo problema nenhum nas duas coisas. Mas se você tiver vinculada ao teu corpo, qualquer uma das duas, pode escolher, qualquer uma das duas vai ser problemático. Aí vocês devem estar perguntando: ok, como é que eu faço para não ficar vinculado ao meu corpo? Viva a sua vida até o seu último dia, não tente abreviar. Não tente abreviar. Quando é que eu sei que é meu último dia? Quando morrer. Tem o livro de um autor muito interessante, o autor do Fernão Capelo Gaivota, Richard Bach. Ele tem um livro que se chama Ilusões. E uma das frases desse livro é muito marcante: como eu sei que a minha missão não acabou? Se você está vivo é porque ela não acabou. Como é que eu sei que a minha tarefa no mundo não acabou? Você está vivo? Está respirando? A sua tarefa permanece, a sua tarefa continua. Quando a pessoa, agora vamos sair desses casos drásticos, quando a pessoa desencarna no seu tempo correto, o corpo desce para a campa e o espírito está livre. Mas não quer dizer que esse espírito, ele está livre do cadáver, mas ele não está livre do sofrimento. Porque ele tem uma vida inteira que ele esteve encarnado. Durante essa vida, ele fez escolhas. E essas escolhas ficam marcadas no seu perispírito como uma foto marca uma chapa fotográfica. Então, aquilo fica impresso na pessoa. Então, os abusos que nós fazemos são impressos de tal forma no perispírito da gente que nos causam limitações na vida espiritual. Determinados abusos na própria vida espiritual, eles são resolvidos, mas outros são tão traumáticos, são tão complicados, são tão difíceis, outros são tão viciosos, que o espírito, infelizmente, vai carregar as consequências daquelas ações para uma ou mais vidas. É interessante que, por exemplo, no livro dos médiuns, Kardec conta uma história de um espírito que ficava obsediando duas irmãs e não deixava as coitadas terem vida tranquila. Eles rasgavam as roupas delas, utilizando, lembre-se, espírito não tem como agir na matéria, a não ser que ele pegue energia de uma pessoa viva, de um encarnado. Então é como se ele pegasse uma ferramenta emprestada. Aí ele pode atuar na matéria. Então eles rasgavam a roupa, batumavam bolo, dava tudo errado para elas, tocava campainha de madrugada, era um inferno. E elas se consultam, né, perguntam, melhor dizendo, para Kardec: estou vivendo essa situação, nem espírita a gente é, como é que a gente se livra disso? Aí Kardec pergunta para o seu espírito, para um dos seus espíritos guias, o espírito de Erasto. O espírito de Erasto diz: olha, o problema é que as duas são fofoqueiras. E esse espírito que as está obsediando, o que é uma obsessão? Uma ação ruim de um espírito de uma forma contínua. Não é uma ação episódica, pontual, não. O obsessor está ali, batendo ponto, todo dia para incomodar o sujeito. Elas são fofoqueiras. E ele, quando era vivo, estava encarnado, ele foi vítima da fofoca delas. Então, a primeira ação que elas têm que fazer, se elas querem se livrar do obsessor, é moderar a língua. E a coisa é tão séria sobre fofoca, já que a gente está falando de perispírito, que num dos lugares que eu trabalhei, eu estava lá com a supervisora de um grupo, e de repente me entra um bando, o pessoal da área de digitação. Via de regra, trabalhávamos de madrugada, compensação bancária. Via de regra, a digitação é assim: era para cada 30 mulheres, um homem. De repente entra um bando de mulher
Ó, a gente está aqui em grupo para fazer uma reclamação, a gente não aguenta mais, está difícil, o ambiente aqui está tóxico. O que aconteceu? Não, tem uma fofoqueira aqui que está fazendo um inferno, está separando marido de mulher, está deixando gente deprimida, está acabando com a amizade. Poxa, e quem é a fofoqueira? É a fulana. Que fulana? Fulana. Fulana, a mudinha, ela mesma, ela que está fazendo fofoca. Gente, ela pegava o batom, entrava no banheiro feminino e dizia: fulano está saindo com a namorada do ciclano. Muda. Quer dizer, já vem, lembra que eu falei que o corpo absorve, né, os excessos que a pessoa leva para outra vida. Na próxima vai vir com as mãos amarradas. É o que sobrou. Ainda periga, ainda foi piscando o olho, né, fazendo código Morse. Então, para vocês verem que determinados comportamentos, eles podem, muito bem na espiritualidade, para isso, existem lugares de purgação. O que é purgar? É botar para fora. As toxinas que nós carregamos, elas são levadas para o nosso pós-vida, ou para o nosso pós-morte, elas são levadas. E existem lugares que os espíritos que têm essas mesmas toxinas se atraem. E eles formam verdadeiras cidades, regiões. Como aquilo não é perene, aquilo é provisório, o nome dado pela espiritualidade é umbral. O que é um umbral? É o batente da porta. Você está do lado de fora, você atravessa o umbral da porta e fica do lado de dentro, ou vice-versa. A palavra umbral significa exatamente isso, essa parte que separa o que está dentro do que está fora. Quando a pessoa desencarna e ela tem muitas dessas toxinas morais para botar para fora, ela se atrai com outras pessoas que têm as mesmas toxinas. É uma espécie assim de quase de rede social. Todo mundo que é do mesmo grupo se encontra, né? Dá like lá, vai todo mundo junto no umbral. Quando essas toxinas são desfeitas, aí a pessoa pode ser resgatada, pode ser atendida. Pois não pode ser atendida antes? Muito difícil. Porque os espíritos, eles enxergam aquilo que está na faixa vibratória deles. O que não faz parte da faixa vibratória deles, e muitas vezes é falta de interesse mesmo, eles não enxergam. Então, mesmo que vá um espírito que tente ajudá-lo, ele está tão envolvido com o seu problema que ele é incapaz de perceber esse espírito que está ali em auxílio. Por isso que ele precisa expurgar isso. E os nossos irmãos católicos usam uma palavra para isso, né? Purgatório. É onde você purga. No Espiritismo, a palavra que acabou se popularizando por causa do livro Nosso Lar, Espírito André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, é umbral. Um lugar de passagem. Mas aí vem a questão. O perispírito, desde a época dos estudos de Gabriel Delaine, ainda no século XIX, o perispírito é tido como a forma do corpo físico. Então, quando se une o gameta masculino com o gameta feminino para formar ali, né, o primeiro ovo, ali já se liga o perispírito. É importante a gente falar, o médium vidente, ele não vê espíritos, ele vê perispíritos. O espírito ele não enxerga, ele vê o corpo espiritual, o perispírito. Então, quando a pessoa diz assim, eu vi Bezerra de Menezes, eu vi Irmã Dulce, eu vi, sei lá, o Silvio Santos quando desencarnar, ele está vendo o perispírito, não o espírito. Nós vemos perispíritos. Esse perispírito, quando ele é uma chapa fotográfica, ele tem a nossa história ali, e ele leva essa história para a próxima reencarnação.
quando começam as divisões celulares do novo organismo, ele vai moldando aquele organismo de acordo com o seu projeto reencarnatório. E aí é que determinadas doenças podem aparecer ainda na fase intrauterina ou aparecer já numa certa idade. Determinadas características, junto com a genética, se subordina à genética. Vocês imaginem assim, é como se fosse uma caixa que tivesse elementos para fazer um bolo. O espírito só pode fazer o bolo com o que está na caixa. A caixa se chama genética. Então, por exemplo, se a pessoa reencarna numa família de austríacos, não adianta ela querer ter olho de japonês, porque não vai rolar, a não ser que ela seja um mutante, haja uma mutação genética, aí tudo bem. Se a família dela, a média da parte paterna, da parte materna, tem 1,50 m, desculpa, não vai ser jogador de basquete. Pô, mas na outra encarnação o cara tinha 2 metros. Meu querido, era outra encarnação. Nessa, ele vai ter que usar a genética que ele tem. E nessa genética, ele vai expressar a história que o seu perispírito traz. Quando ele desencarna, o que ele fez com o corpo, o que ele fez com a vida dele, vai também estar escrito na história do seu perispírito. E os espíritos, eles vivem na dimensão que a mente lhes dá. Para eles, o tempo não corre como corre conosco, porque nós somos muito ligados à nossa rotina. Nessas regiões espirituais, por exemplo, de expurgo umbral, ali é tão denso, que a pessoa perde a noção de dia e noite. A luz do sol lá praticamente não chega. Quando chega é muito apagada. Então a pessoa não sabe se é dia ou se é noite. A pessoa também, pensem, ela não tem condomínio, reunião de condomínio, ela não tem boleto para pagar, não tem reunião de escola, não tem relatório, não tem que levar carro na revisão. Espírito não tem nada disso para fazer. Então, o que tiver de preocupação na cabeça dele ou dela é o que vai imperar na sua vida espiritual. Então, uma pessoa que tem um pensamento, que a gente vai colocar aqui como pensamento primordial, aquilo que move todos os outros pensamentos, é aquilo que vai dizer como é a vida dela depois que desencarna. E isso para nós, daí que vem a proposta espírita. Por que a proposta espírita é de transformação moral? Proposta espírita não é para você se sentir acomodado. Proposta espírita é para você sair da palestra, sair do livro espírita incomodado. Porque ele está dizendo, você tem um pensamento matriz, esse pensamento normalmente te faz agir sempre do mesmo jeito. Quando você desencarnar, você não vai ter outras coisas para te distrair. Então isso vai tomar conta da sua vida espiritual. Se for uma coisa negativa, se for uma coisa ruim, isso vai te trazer uma baixa qualidade de vida espiritual. Resolve agora, porque depois que desencarnar, é bem mais difícil. Veja até a sabedoria do Evangelho, né? Aproveita para te reconciliar com o teu inimigo enquanto você anda com ele. Porque se você não se reconcilia com o teu inimigo, isso não está mais no Evangelho, né? Mas é a consequência que o Espiritismo nos mostra. A pessoa leva a mágoa, o ódio, a ira para o outro lado. E isso vai simplesmente intoxicar o perispírito dessa pessoa. E vai causar sofrimento. No planeta que nós vivemos, e também essa é uma outra proposta do Espiritismo, o planeta Terra não é o único que tem gente. Todos os planetas têm gente. Só que hoje a gente sabe que existem dimensões diferentes.
Então não adianta você botar lá a sonda Opportunity em Marte e falar assim, ó, tá vendo, Marte não tem nada, só tem pedra vermelha. Sim, na nossa dimensão é isso mesmo. Mas o que se mostra, e aí já não é nem espiritismo, pelo próprio estudo da ciência, é que provavelmente existem, para se explicar o universo, aí o papo vai longe, existem dimensões que nós não alcançamos. Boa parte do universo é formado por uma coisa chamada matéria escura, que até o começo do ano 2000 o pessoal não sabia nem que existia. Só descobriu por causa de modelo matemático. Sem essa matéria, o universo só que existe, ele não se sustenta. Uma estrela não tinha como ficar perto da outra. É a matéria escura que dá a liga, a gravidade para os corpos. E ela é nada mais, nada menos do que 90% de tudo que existe no universo. 90% de tudo que existe no universo não é perceptível aos instrumentos nem aos nossos sentidos. Imagina quando a gente fala de mundo espiritual, então. Nós ainda temos muito que avançar. Mas o que nós sabemos é que em outros planetas existem outras formas de vida. Formas de vidas apropriadas para o grau de evolução daquele planeta. O nosso planeta não é o mais atrasado, mas ele é para os espíritos que a matéria ainda tem predominância sobre nós. Então, assim, entre instinto e valores, a maior parte da população da Terra vai ter dificuldade de fazer os valores, né, se guiar pelos valores, e vai deixar o instinto falar mais alto. Por isso que na classificação dada por Kardec, nós vivemos num mundo de provas e expiações. Sendo pessoas inteligentes, por incrível que pareça, né, os espíritos olham para nós e falam, vocês são inteligentes. A gente olha, pô, mas a gente acabou de sair de 2 guerras mundiais, né, está acabando com a natureza na Terra, a gente é inteligente? Sim, vocês são inteligentes. Só que vocês são inteligentes no começo da jornada espiritual de vocês. Vocês estão mais perto do início do que do fim. E o planeta de vocês é apropriado para a categoria de vocês. Então, no nosso planeta, o corpo ainda é muito material. A infância é muito demorada. A velhice nos limita muito e a morte nos assusta. Por isso que o Espiritismo surge para nos dar um outro horizonte. Daí a palavra que se usa para o Espiritismo, revelação. Abrir a cortina, revelar, tirar o véu, para que a gente possa ver além do mundo material. Vendo além do mundo material, nós percebemos uma coisa que é muito grave. O que nós fazemos aqui vai repercutir como desencarnados e pode repercutir, inclusive, em outras vidas. Então eu tenho que ser mais responsável. Aqui não é oba-oba. Não adianta, eu costumo dizer que uma das coisas mais difíceis de uma reencarnação é você ter autenticidade. Você não ir com a galera. Não é porque todo mundo, como diziam as nossas mães, né? Não é porque todo mundo faz que você vai fazer. Mãe, posso ir na festa? Não, não pode. Mas todo mundo vai. Eu não sou mãe de todo mundo. Não é assim? E a gente jura que quando for pai, quando for mãe, nunca mais vai repetir isso. Aí é nascer a criança que o discurso já está pronto. Nós temos essa característica. O que nós fazemos aqui nos acompanha. Isso nos chama à responsabilidade, porque nós não somos só seres biológicos, orgânicos. A biologia, ela é um momento da existência da nossa consciência. Ela não é tudo. A nossa consciência, chamada espírito, essa sim, essa somos nós. Se cair uma bomba aqui, os corpos todos desaparecem. Os espíritos não são atingidos. Daí porque a verdadeira vida é a vida espiritual, porque é a vida que permanece, é a vida que evolui, é a vida que não morre. A vida do encarnado
O corpo morre, do desencarnado não. Como diria naquele filme, né, Gladiador, a frase do general Máximos: senhores, o que nós fazemos em vida repercute por toda a eternidade. Nosso perispírito é a repercussão do que nós fazemos em vida. Cuidado que nós temos que ter, não só em malhar o corpo físico, né? Levar o corpo físico para a academia, fazer dieta, aquela coisa toda, detox. Tem que ter cuidado também com a parte espiritual. O corpo é maravilhoso, é um instrumento útil e nós temos que dar as melhores condições para o nosso corpo biológico. É uma bênção de Deus, não é um castigo. Mas não podemos descurar nunca da nossa parte espiritual. Porque o que nós fazemos em vida ecoa por toda a eternidade. Pode ser um eco de felicidade, de alegria, de prazer. Pode ser um eco de dor, de mágoa, de ressentimento, de sofrimento. Então, para nós espíritas, não vamos esperar morrer para resolver as coisas que a gente tem condições de resolver aqui e agora. Uma ótima noite a todos. Caso queiram, Livro dos Espíritos, o item A Vida Espiritual. Está tudo lá. Fiquem com Deus.